Eu queria ir com você agora, Apocalipse no capítulo 4, tem um verso bíblico que nos últimos dias aí, não é nem um verso bíblico, é um tema, né? Tem chamado a minha atenção. Eu acho que nós precisamos realmente, cada dia, aprender muito. Apocalipse 4, no verso 8. Vamos ler do 7 para ficar um entendimento mais legal. Diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, tá? E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que isso aqui me chama atenção? Mas isso me chama atenção, irmão, que eu sinto tremer dentro de mim com isso aqui. Nós já identificamos que esses seres viventes, eles representam a própria palavra, né? Evangelho de... Temos aí o leão, o boi, a face de homem e a águia voando. E nós vimos que esses aqui representam o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E Mateus, uma palavra, né, para alcançar os judeus. Marcos, a palavra para alcançar os romanos. Lucas, a palavra para alcançar os gregos. E João, a palavra para edificar um povo já alcançado, que é a igreja. Então diz, esses seres viventes, eles não têm o quê? Descanso. Bom, se eles não têm descanso, também significa que eles não se cansam. Não cansam. Porque eles não param de dar glória a Deus. Eu te pergunto, alguém que não tem descanso e está fazendo uma coisa continuamente, ele vai desfalecer. Certo? Alguém concorda comigo? Você pode não querer parar, mas se você está num movimento repetitivo para sempre, significa que em algum momento você vai ter que parar. Se você não parar, você vai desfalecer. Então, se eles não têm descanso, algumas versões bíblicas vão dizer, eles não se cansam. Lógico. Eles não se cansam. Não se cansam de fazer o quê? De proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, o resumo, né? A palavra, porque todo o evangelho, nós não temos 4 evangelhos, nós temos o evangelho de Jesus, diversificado de forma a alcançar especificamente a quem ele quer. Eu me converti com um tipo de palavra que estava, ou melhor, com uma expressão bíblica da palavra lá do evangelho. Você se converteu, alguma coisa chamou, alguma palavra o Espírito Santo usou para tocar o teu ser, mas essa palavra também faz parte do evangelho. Cada um de nós teve uma maneira diferente de se converter, mas todos nós nos convertemos por causa do evangelho. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João não são 4 evangelhos, é um evangelho com a palavra de forma específica para atingir a cada povo. E aqui está incluído todo o povo que se possa imaginar sobre a face do planeta Terra. Os judeus são um tipo de povo
que vai caracterizar um monte de outros. Os romanos vai caracterizar outra parte do planeta. Os gregos caracteriza outra parte do planeta e a igreja outra parte do planeta. Ou seja, o 4, né? Aquilo que está sobre a terra, norte, sul, leste, oeste. Vamos voltar aqui ao que eu quero falar contigo. É bem mais simples. Esses seres viventes que não têm descanso, porque também não se cansam, eles fazem uma coisa, eles proclamam a santidade do Senhor, eles proclamam o louvor, eles proclamam a adoração, eles proclamam a exaltação. Irmão, aqui eu tiro uma lição que realmente me estremece toda vez que eu olho para isso aqui. Eu tiro a lição de que o nosso louvor tem que ser contínuo, ininterrupto. Não interessa a situação, não interessa o que esteja acontecendo, eu tenho que louvar a Deus. A Bíblia diz que Jó, quando tudo lhe foi tirado, aquelas notícias terríveis vieram sobre ele, diz que ele se prostrou, colocou o rosto em terra e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, quantas vezes nós já vimos que o louvor a Deus é ininterrupto, é contínuo? Eu te pergunto, vai ter vitória para quem glorifica o nome do Senhor ou não? Olha aquele ladrão lá da cruz, o camarada está no bagaço, de repente ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou seja, tu és um rei. Ele exaltou Jesus naquele momento. O que Jesus fala? Opa, do inferno para o céu. Irmão, aprenda essa lição. Está chorando? Louva a Deus. Está doente? Louva a Deus. Está passando fome? Louva a Deus. Não interessa o que você esteja passando, louve a Deus. Essa é a realidade. Estávamos aqui na sexta-feira clamando, e enquanto clamávamos, batíamos palma, louvávamos ao Senhor. Não sei quem percebeu, viu que a minha oração era só de louvor e de vitória e de glorificação a Deus. E em meio àquilo tudo, Deus foi, deu visão à minha esposa. E meu filho já está internado, já vai fazer 10 dias, né? Suspeita de dengue, ou se os médicos chegaram à conclusão que realmente é dengue. As plaquetas estavam baixando, foram a 150 mil. Aí a doutora falou assim: não tem problema. Enquanto não chegar a 90 mil, não é problema. Aí tá, fomos para o hospital, aí ele fez o exame, deu 90 mil. Aí no dia seguinte, 85 mil. Quando eu peguei no telefone para falar com meu filho, ele chorando, com medo da morte. Mãe, as plaquetas baixaram para 85 mil. Eu falei: meu filho, deixa chegar a zero. Deixa chegar a zero, não esquenta não, daqui a pouco a gente está junto aí. E tinha uma coisa se processando no meu espírito, que eu não vou falar para você ainda. Mas, nem sei se um dia eu vou falar, mas, para mim aquilo não significava absolutamente nada. E os médicos ele tomou lá uns 14 frascos de soro. E as plaquetas baixando. A doutora disse que se chegasse a 90 mil já era preocupante, já estava em 85 mil. Está todo mundo desesperado. Falei: deixa chegar a zero. Aí comecei a guerrear com ele pelo telefone. Está escrito que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Aí comecei, ele transformou o choro em alegria e em sorriso. E começamos a guerrear e tal. Aí na sexta-feira, aí subiu, eu falei: nós estamos nos reunindo agora na igreja, nós vamos clamar a Deus e acabou. É só mais isso aí, aguenta aí. Fica firme. Procura ver as lições que Deus está te ensinando nisso aí. E tal, viemos para cá para o clamor e a louvor e a adoração. E quando nós estávamos aqui, a minha esposa teve a visão e ela viu lá a cama de hospital,
viu a situação e viu um homem de capa preta, ele próprio, né, irmão? Lá perto da cama e com a mão a espada estendida. Ele tinha, o homem de capa preta tinha era a mão que ele estendia ou a espada? Ele tentava alcançar. Então, o homem de capa preta tentava alcançar e dizia, vou confundir, né? Vou confundir, vou confundir. E o quadro clínico realmente era esse, de confusão. Por quê? O médico falou assim, olha, eu não entendo. Ele não tem nada, não tem febre, não tem dor de cabeça, clinicamente ele está perfeito, mas as plaquetas estão baixando. E era isso que o homem da capa preta dizia. E ao lado um anjo com a espada lá estendida também. Mas de repente a gente está aqui clamando, estamos batendo palma, estamos louvando a Deus, e exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu santo nome, levantai a porta as vossas cabeças e entrará o Rei da glória. E o processo está acontecendo, estamos glorificando a Deus. Daqui a pouco o anjo lá com a espada dele, como que convoca, e vem um monte de outros anjos, cercam a cama, e aí o homem de capa preta sentiu que não dava para ele vazou. Entende, irmão? E estamos apenas esperando, os médicos querem fazer um último exame, que deve estar saindo já agora, e eu acredito que daqui a pouco estará tudo tranquilo. Claro, a lição está aí. Dengue, tá, dengue. Mas você tem que estar sempre na vigilância. Porque o diabo pode querer se utilizar de qualquer situação. Ele pode tentar armar qualquer coisa. Mas, enquanto a coisa estava acontecendo lá, toda essa vitória foi dada em meio ao louvor e adoração a Deus. Enquanto a batalha está acontecendo lá, nós aqui estávamos louvando, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. E eu tenho isso comigo. Às vezes, ao invés de eu fazer uma oração de guerra e clamar pelo sangue de Jesus, eu apenas abro os meus lábios e digo, santo é o Senhor, só o Senhor é Deus, eu louvo, exalto, eu glorifico. Eu tenho muitas maneiras de ganhar a guerra, sejam dobrando os meus joelhos e guerreando na oração, ou simplesmente abrindo os meus lábios e louvando a Deus. Israel já não venceu uma guerra com louvor? Josafá, quando o Senhor disse, nessa peleja não tereis que pelejar, estai de pé e veja o livramento do Senhor. Então, meu irmão, eu aqui nesse verso, no capítulo 4, no verso 8, diz que os seres viventes, ou seja, a palavra, ela não tem descanso. Ela, o tempo todo, ela glorifica o nome do Senhor. E é isso que nós temos também que entender. Não importa a situação. Está desempregado? Louve a Deus. Glorifica a Deus. Está de pé? Tem forças para louvar a Deus? Louve. Está sendo injustiçado? Está se achando discriminado? Está se achando rejeitado? Está se achando desfavorecido? Louve a Deus. Você não pode interromper o louvor e a adoração a Deus. Seja em público, seja no teu canto, mas dentro de você essa adoração e louvor não pode ser interrompida. Por quê? Esse é o projeto de Deus. A palavra está dentro de você? Se a palavra está dentro de você, esse louvor e adoração não pode ser interrompido. Diferente do que acontece com algumas pessoas quando estão em dificuldades, quando estão com alguns problemas. Ao invés de glorificar a Deus, ao invés de ir para a casa de Deus, louvar a Deus, elas fazem justamente o contrário. Elas se afastam da igreja. Elas interrompem a adoração. Elas chegam ao ponto de dizer, Deus me abandonou. Ora, a Bíblia diz, se tu creres, verás a glória de Deus. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Mas muita gente faz o quê? Faz o contrário. Na hora da luta, na hora da dificuldade, em vez de glorificar a Deus e procurar aprender as lições que Ele tem a dar, a pessoa se desvia. Aí depois que tudo melhora, passam as coisas, aí ela volta para a igreja todo sorridente. Já perdeu todos os galardões.
Aí fica enquadrado naquele, tu diz, rico sou, estou feliz, estou curado, tal, tu não sabe que tu é um desgraçado. Então, meu irmão, louve a Deus. Não interessa a circunstância, não interessa a situação. O Senhor é Deus acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Para nós concluirmos, eu quero que você vá até Mateus, no capítulo 10, nós estamos encerrando a questão com o livro de Apocalipse, e nós vamos até Mateus no capítulo 10, eu não sei até quando nós vamos seguir ainda com esse ponto de vista do nosso seminário. Mateus 10, verso 1. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Aí vai falar o nome dos apóstolos todinhos, você pula para o verso 5, diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. O que nós vemos aqui? Jesus diz, não vai em busca de gentio, nem de samaritano. Vai procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, então Jesus veio e não veio para pregar para os gentios, não veio para pregar para os samaritanos. Veio sim para pregar para os gentios e para os samaritanos, mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Entenda, meu irmão, então, que há tempo para todas as coisas. Entenda, então, que existem as dispensações, as maneiras como Deus trata com cada um ao longo da humanidade. E eu tenho dito nesses dias, o tempo é restauração. Quem está no hospital, meu irmão, não vai receber a minha visita, a não ser por uma situação em que Deus me queira enviar lá. Quem está no presídio não vai receber a minha visita, a não ser que Deus, em caráter especial, me mande a um presídio. Fomos, no começo do ministério aqui, nós fomos no Hospital do Bombeiro, no Rio Comprido, uma menina de 9 anos, 9 ou 12 anos, não lembro agora, uma menina pequena, deitada num berço. Me ligaram, o pai desesperado, o pai capitão do bombeiro, desesperado, ligou, aí fomos lá, chegamos lá, o berço com um buraco na fórmica, que aquela menina jamais tinha condições de fazer aquele buraco, e o pai assustado, que a filha tinha uma força descomunal, olhava para a mãe e dizia, eu vou te matar, que tremia tudo com a voz da menina. E ele viu que a coisa não era fácil, está tendo dentro do hospital do bombeiro, sem conseguir resposta, e eu cheguei lá. Deus nos enviou, o Espírito Santo me mandou ir. Quando eu cheguei lá, eu vi o cajado cheio de óleo da Universal, a rosa da Universal presa na cama da menina, no berço. Eu vi as coisas da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu vi coisas ali de várias denominações, eu vi. E eu cheguei para aquele capitão do bombeiro e falei assim, olha, tá vendo essas coisas aí? Desses deuses, dessas pessoas que passaram por aqui? Eu não sirvo o mesmo Deus que eles. O meu Deus não é daquela rosa, daquele óleo, daquele cajado, tinha um monte de coisa, de chaveiro, tinha várias coisas. Eu não sirvo o mesmo Deus que eles. Eles passaram por aqui e você não viu solução. Mas eu sirvo um Deus vivo. Eu oro agora e amanhã de manhã você está com a tua filha na tua casa. Mas eu não sirvo, eu quero deixar claro para você que eu não sirvo esse Deus aí. Esse Deus aí para mim é lixo. Imagina o capitão do bombeiro, descrente, ouvindo isso. Ele deve ter dado um nó na cabeça dele.
pouco importa, mas ele soube. Agora, provavelmente ouvindo o nosso nome por aí, ele sabe que realmente nós servimos um Deus diferente de tudo aquilo que ele viu. E eu falei assim, e ele falou assim, mas ela está sedada. Eu falei assim, mas o demônio que está nela não dorme e vai ouvir o que eu tenho a dizer. E ele mostrou o berço quebrado, ele falou de coisas horríveis, ele mostrou que a menina, uma menininha magrinha de nada que tinha quebrado não sei o que dentro de casa, a mãe tinha medo de se aproximar dela, ela espancava a mãe, ele está assustado, né, preocupado com a educação dos filhos, aquela coisa finíssima, recurso financeiro. Eu falei assim, só quero deixar claro para você, que eu não sirvo Deus disso aqui, dessas coisas, e tinha nome lá, tinha até envelope com nome de igreja, Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja Deus é Amor, essas principais, mas tinha outras coisas também, parece que presbiteriano já tinha passado por lá, uma série de coisas. Eu falei, eu não sirvo esse Deus aí, eles vieram aqui, e você está sem solução, tanto está sem solução, que está recorrendo a mim. A solução ainda não chegou para você, mas ela vai chegar hoje, porque eu cheguei aqui. Foi isso que eu disse para o capitão do Corpo de Bombeiro, dentro do hospital do Corpo de Bombeiro no Rio Comprido. Ali onde tem uns viadutos assim, tem um hospital por ali. Só lá no final, nem sei voltar naquele negócio lá, me levaram lá. E assim eu fiz. Quando eu falei, Senhor Jesus, a menina começou a estribuchar, ele se assustou, eu falei, não esquenta não, pode deixar, deixa ela quieta. Senhor Jesus, tapa, demônio, sai. Tal qual eu disse para ele, no dia seguinte ele me ligou, feliz da vida, minha filha já está em casa comigo. O que ele não resolvia há 15 dias, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, quem servimos, resolveu. Mas o Jesus que nós servimos não é de universal, não é de mundial, não é da graça, não é da Deus e Amor, nós servimos o Deus da Bíblia, esse é vivo. Então ele ficou maravilhado, eu falei, é isso aí, capitão, fica com Deus, a paz, tal. Não toquei em assunto com ele, procura igreja, procura... Não, se o que ele viu não for suficiente, as minhas palavras muito menos serão. Então, meu irmão, o que nós precisamos entender? A dispensação. Aqui Deus está dizendo, vai adiante das ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, prega para quem? Prega para os judeus. Mas Senhor, eu vou passar por um monte de samaritano, passa e não dá nem bom dia. Eu vou passar por um monte de gentio, passa e não dá nem bom dia. Eu quero que vocês preguem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois que Jesus ressuscita, aí ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Está dizendo, agora mudou a dispensação. Agora, antes vocês iam pregar só para Israel, agora vocês vão pregar para o mundo inteiro. Irmão, não adianta insistir, ser rebelde quando o Espírito Santo está falando uma coisa. Eu já falei mesmo, não vou na casa de ninguém, se Deus não me mandar arredar o pé daqui, eu não arredo mesmo, porque eu já tenho uma palavra, que é para não arredar o pé. As pessoas ligam para mim, pastor, dá para pregar na minha igreja? Não, acessa aí o site, vê aí o que eu tenho a dizer. Eu não preciso ir lá, se ele pode acessar o site, baixa as mensagens e distribui na igreja. Que diferença faz a minha presença? Só arredo o pé quando Jesus me manda arredar. Quando ele tem alguma situação para operar com a minha presença humana ali, aí ele vai operar. Eu vou aonde ele me enviar, não interessa onde. E eu nem gosto de viajar. Eu vou a qualquer canto. Mas eu tenho que entender a dispensação. Ide por todo mundo? Tá, mas antes não. E nós vemos uma coisa, o apóstolo Pedro, ele permaneceu em Jerusalém, pregando para quem? Para os judeus. Então nós vemos a fusão de um projeto de Deus, a fusão, em que ele diz, depois de ressuscitar, ide por todo o mundo, mas Pedro não foi. Tomé foi para a África e lá foi martirizado. João foi extraditado para a ilha de Patmos. A maioria dos apóstolos, uns foram martirizados na Ásia, outros na África. Eles saíram, se espalharam pelo mundo. Tiago morreu ali em Jerusalém mesmo, foi decapitado pela espada de Herodes. Mas Pedro permaneceu em Jerusalém durante bom tempo. Por quê?
porque aquele detalhe de pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava sendo real, estava ainda em vigor, porém a ordem de ir para o mundo todo já tinha sido dada. Então, eles foram para o mundo e ao mesmo tempo permaneceram em Jerusalém. Daqui a pouco acaba o tempo dos judeus. O que Pedro faz? Parte para Roma. Pedro parte para Roma. E lá está pregando. Porque o tempo dos judeus acabou. Pedro partiu para Roma. Ele está pregando em Roma, pregando, e vem uma perseguição em Roma, aí Pedro escapa de Roma. Quando Pedro está na estrada, saindo de Roma, voltando para as partes dos judeus, ele cruza com o Senhor Jesus na estrada. E Pedro olha e diz: Senhor, o Senhor por aqui? E o Senhor vai seguindo, segundo a história, e ele: Senhor, para onde tu vais? Aí Jesus vira para ele e diz assim: eu estou indo para Roma, para ser crucificado novamente. E vai pela estrada e desaparece. E Pedro entende que ele não tem que sair de Roma. Pedro volta, e lá em Roma ele é crucificado de cabeça para baixo. Porque o tempo dos judeus acabou. Irmão, você consegue entender quando se diz o tempo acabou? Você consegue entender que Jesus não está disposto a pregar para o mesmo povo a vida inteira? Ele tem planos, ele tem projetos. Jesus não insiste com uma pessoa a vida inteira, ele não é palhaço. Se eu e você não insistiria, por que ele vai insistir? Muita gente não entende isso. O tempo acaba, as maneiras de Deus tratar muda. Portanto, hoje, se tem alguém aqui dentro pensando em evangelização, meu irmão, procura uma igreja de evangelização. Aqui não temos evangelização. Você já nos viu pelas ruas aí distribuindo folhetos de evangelização? Você já viu a gente distribuindo aí pela rua? Venha para a nossa igreja, você precisa conhecer Jesus. Você já viu nós fazendo essa palavra de evangelização aqui? Não tem isso. Aqui é restauração. O nosso ministério é ir lá nos aquários contaminados, nas igrejas corrompidas e pegar os valentes lá de dentro que estão em busca de uma solução. É isso que nós fazemos. Se alguém quer entrar por essas portas e se converter, entre, sente e se converta. Mas não é o nosso alvo. O nosso alvo é ir diante das ovelhas perdidas das igrejas. Este é o nosso chamado. E isso escandaliza muita gente. Mas você não vai pregar para o traficante? Não. Por quê? Porque Jesus não me mandou pregar para ele. Você não faz trabalho nas praças? Não, porque Jesus não me mandou fazer. E tem mais, se eu fosse para as praças, meu irmão, ia arrebentar. Ia arrebentar. A gente sente dentro do nosso espírito que ia arrebentar. E como eu queria isso? Eu demorei a organizar um som, eu comprei uma mesa de som, que está lá em cima, que liga em 12 volts no automóvel, eu preparei tudo. Eu vi o amplificador, eu vi tudo. Eu fui nas lojas e eu falei, caramba, dá para comprar, dá para montar tudo. Mas quando eu fui orar, o Senhor disse, não, eu não te quero nas praças, eu não te quero nas ruas. Agora, muita gente por aí estão nas praças e estão nas ruas, mas não foi Jesus que os mandou, porque a dispensação mudou. Então, acabou o tempo dos judeus, veio uma perseguição lá em Jerusalém, Roma vem, massacra, acaba com tudo e não sobra nada. E tem mais, antes de Roma massacrar tudo, os judeus tinham saído da cidade. Ou melhor, os judeus não, os cristãos tinham saído da cidade, só sobrou judeu naquela cidade, e eles foram massacrados. Então, com essa passagem aqui de Mateus capítulo 10, do 1 ao verso 6, eu quero deixar claro para você que existe um tempo determinado para tudo. Jesus diz, vai e prega. Prega para quem? Para judeu. Judeu que ele chama de ovelha perdida. Ele não chama de
vai para pregar para os judeus minhas ovelhas. Não, ele diz, vai pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o nosso ministério hoje, pregar para as ovelhas perdidas da igreja. É isso que nós estamos fazendo, pregando para as ovelhas perdidas da igreja. Agora, como muitos judeus não se consideravam ovelhas perdidas, hoje também muitas pessoas não estão se considerando ovelhas perdidas da igreja. Não, eu conheço Deus, não, eu conheço a Bíblia, não, eu já fiz teologia, não interessa. Os judeus também conheciam toda a história de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, e eram, segundo a consideração de Jesus, ovelhas perdidas. Então essa é a nossa missão. Entendam o mundo ou não, com certeza nós vamos levá-la até o fim, porque não existe nem homens, nem sistema, nem diabo que possa nos parar. Nós vamos levar a nossa missão até o fim e declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Temos perguntas aqui? Ninguém? Tem? É uma pergunta do Edilberto e da Samília. Teologia da prosperidade é maldição? Claro. Teologia da prosperidade é maldição. Fere o princípio da palavra. A palavra é muito clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Ora, então eu não posso enfatizar uma teologia da prosperidade. Não, a teologia é buscar o reino de Deus em espírito e em verdade. Jesus falou assim: mulher, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Me acha o ouro e a prata dentro disso? Me acha os bens materiais dentro disso? Não, mas ele falou: ó, o vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam, e isso será acrescentado. Então, se eu criar um seminário, ou uma pregação, ou um estudo com a tal teologia da prosperidade, começar a dizer que o povo tem que ser rico, tem que conquistar, tem que ser empresário, ora, eu vou entrar em maldição, com certeza absoluta, é maldição. Teologia da prosperidade é maldição. Assim como deixar um político subir num púlpito e falar alguma coisa, é maldição, é inferno na certa. Tem uma pergunta da Rosemar. Pastor, os mártires de antes e depois do arrebatamento são os que não se contaminarão e os que não negarão a Cristo? Esses mártires são diferentes. A situação deles é diferente. Embora haja galardão glorioso para os mártires. Mas, por exemplo, os mártires antes do arrebatamento são aqueles que realmente deram a vida por Cristo com uma disposição muito grande. A consciência deles, antes do arrebatamento, é muito superior ao serviço de Cristo do que aqueles que vão dar a sua vida depois do arrebatamento. Porque hoje, por exemplo, o arrebatamento é uma dúvida para muitos. Muita gente ainda não tem certos impactos para falar da grandeza de Deus realmente, mas estão aí lutando com a sua fé, pequena ou grande, estão dando a vida por Jesus Cristo. Hoje, antes do arrebatamento, quem se predispõe a morrer por Cristo, realmente é uma pessoa de conhecimento, de fé, uma coisa bem impactante. Agora, depois do arrebatamento, as pessoas terão uma evidência muito grande, que foi o arrebatamento. Aí eles vão dizer o quê? Caramba, aconteceu o arrebatamento, todo mundo foi e eu fiquei. O único jeito de eu ser salvo agora é confessar a Cristo e morrer. Então, quem está acima? Quem vive querendo dar a sua vida por Cristo mesmo? Ou quem tem um sinal tremendo do arrebatamento e aí depois resolve entregar a sua vida? Tipo assim, você tem ali
ali tem uma torta na nossa frente, uma torta de morango caprichada. Aí alguém diz assim, aquela torta está envenenada. Aí alguém diz assim, não, aquela torta não está envenenada. Não está, não está. Come lá. Não, eu não. Essa torta está envenenada. Aí alguém diz assim, não, essa torta não está envenenada. Vai lá e come, tá vendo? Não morri, fiquei bem. Ah, então agora eu também vou comer. Quem teve fé? Quem realmente teve conhecimento? Quem realmente vale a pena a investida? O primeiro a comer a torta ou o segundo? É por aí. Muita gente que vai dar a vida por Cristo antes do arrebatamento vai realmente estar demonstrando uma disposição ao serviço de Cristo muito grande. Agora, o camarada, depois do arrebatamento, ele não vai servir a Cristo em nada, porque não tem mais nada para servir a Cristo. Ele só vai dar a vida dele para livrar a própria pele. Porque ele sabe que ele está perdido. O arrebatamento aconteceu e ele ficou. E ele sabe que dali é para o inferno, então ele tem que morrer por Cristo. Ele vai reunir as forças dele para morrer por Cristo. Porque ele sabe que será condenado ao inferno. Então, existe uma diferença muito grande daqueles que vão ser martirizados antes e aqueles que vão ser martirizados depois do arrebatamento. Você vê que João contempla e diz assim, João contempla e diz que lá debaixo do altar existem aqueles que foram mortos por amor à palavra. E eles estão debaixo do altar e falam diretamente com Deus. Até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra e Deus conversa com eles? Eles estão debaixo do altar. Debaixo do altar significa comunhão muito íntima e profunda. Mas depois, João olha, vira-se e vê alguém entrando no céu de vestes brancas salpicadas de sangue. Senhor... Aí o anjo pergunta para João, e esses quem são? Aí João diz assim, Senhor, tu sabes. Aí ele diz para João, esses são os que vieram da grande tribulação. Ora, mas eles não estão debaixo do altar. Então existe diferença sim, para quem morre hoje por Cristo e para quem virá a morrer por Cristo depois do arrebatamento, né? Se tudo ficou tão evidenciado, eu não preciso mais de tanta fé, está tudo acontecendo diante dos meus olhos. Agir por fé dá um galardão muito maior do que agir por vista. Pastor, se o limite das minhas decisões é até a morte, o capítulo de 1 Pedro 3,19, que diz que Jesus, quando morreu, pregou aos espíritos em prisão, está contrário a esta verdade. Podemos dizer que Pedro se equivocou, lembrando que este capítulo é o que fundamenta os espíritas ao dizer que Jesus, depois de morto, foi ao inferno pregar o evangelho aos espíritos que estavam em prisões. Se veja bem, nós temos por aí escrito até um absurdo descomunal. O Evangelho segundo o Espiritismo. Caramba, não tem coisa mais louca do que imaginar uma coisa dessa. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós temos até por aí católicos que se dizem cristãos. Eu trabalhei numa empresa que era dirigida por católicos e eles diziam assim, não, nós cristãos... Imagina, católico cristão, imagina, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a interpretação espírita, nós sabemos que ela está cheia do engodo de Satanás, nós não vamos nem entrar nessa questão, porque seria apenas uma perda de tempo. Agora, Pedro, ele realmente pode ter se equivocado, ou quem sabe, nós é que até hoje não conseguimos entender o que ele quis dizer. Pedro não disse a respeito de Paulo, olha, o nosso irmão Saulo, que escreve coisas profundas, de difícil interpretação. Pedro não disse isso. Aí ele disse assim, essas coisas difíceis que Paulo escreveu, os indoutos a distorcem para a própria condenação. Ele disse isso a respeito de Paulo, e nós hoje podemos dizer a respeito dele.
Pedro também entendeu coisas e às vezes ele escreveu algumas coisas que pode ser que a gente não tenha entendido. Então, dependendo do que ele tenha desejado dizer, ele pode realmente ter se equivocado, se enganado na interpretação dele. Agora, pode ser que se nós tivéssemos Pedro aqui para explicar o que ele quis dizer com aquelas palavras de Jesus indo às regiões mais baixas da terra e pregando aos espíritos em cadeias, se de repente Pedro explicasse o que ele quis dizer com aquilo, nós veríamos que nós é que não entendemos o que ele quis dizer. Então, quando eu interpreto aquela passagem de Pedro, uma coisa eu sei que não aconteceu, é que Jesus foi ao inferno e pregou para os espíritos aprisionados. Isso eu sei que não aconteceu. Isso eu sei que não aconteceu. Mas não é mais ou menos isso que está escrito lá? É mais ou menos isso que está escrito lá. Então, se Pedro quis dizer isso, ele se equivocou, porque isso não faz parte da doutrina do Evangelho. Pregar para quem já saiu da terra. Isso não existe. Agora, se ele não quis dizer isso, eu é que não tenho entendido o que ele quis dizer. Mas uma coisa eu sei, que essa primeira interpretação que a igreja sempre deu, que Jesus foi ao inferno, né, pregar para os espíritos aprisionados, isto não aconteceu e jamais acontecerá em tempo algum. Isto não faz parte da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisaremos chamar Pedro para ele explicar bem o que ele quis dizer. Porque isso que Jesus foi lá e pregou para os espíritos em cadeias, isso está fora de cogitação. Uma pergunta da Samile. Pastor, essas pessoas que não estão se enquadrando na visão da restauração, elas estarão mais vulneráveis ao reinado do anticristo? Sem dúvida, claro. Israel não foi cativo, não foi escravo tantas vezes, né? Eles falaram assim para Jesus, dizendo, nós temos por pai Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Quer dizer, como nunca foi escravo de ninguém? Eles tinham sido escravos o tempo todo da história deles, foram escravos em vários lugares. Aí Jesus vem e diz assim, não, conhecereis a verdade vos libertará. Como? Como libertará? Nós somos livres. Não, conhecereis a verdade vos libertará. E ficou aquela briga deles com Jesus, porque Jesus está dizendo que eles precisam conhecer a verdade para serem libertos, mas eles não conseguem enxergar que eles são escravos. Escravos do entendimento espiritual que eles estão tendo da realidade. Então, realmente, isso que ela está dizendo é a afirmativa correta. É uma pergunta do Humberto. Pastor, ultimamente tenho tido uns sonhos com mulheres me seduzindo e em alguns casos eu tenho contatos e me relaciono com elas. Na verdade, sou casado, tenho filhos, tenho muito temor a Deus e não pretendo e não teria coragem de trair a minha esposa. Pode ser algo espiritual esse sonho? Sim, se ele descarta a possibilidade carnal, se ele diz, não, isso aí eu estou seguro, não vou trair a minha esposa, não vou trair ao meu Deus, né? Se ele tem convicção disso, nós podemos transportar, porque mulher é símbolo de quê? Mulher é símbolo da igreja. Então pode ser que esses contatos que ele acaba tendo aí, pode estar representando igrejas que estão querendo seduzi-lo, doutrinas que estão querendo seduzi-lo, visão espiritual que está querendo seduzi-lo e tirá-lo do caminho certo. Pode ser isso. Eu acredito que seja isso, mas eu digo pode ser porque cabe a cada um orar. Eu diria assim, é isso, mas cabe a ele orar, porque a vida é dele, a responsabilidade é dele, o livre-arbítrio é dele. Então essas mulheres podem estar representando igrejas que vão tentar envolver a vida dele e seduzi-lo. É uma colocação do Linho Henrique, ele diz, pastor, minha esposa falou comigo hoje de manhã que sonhou que o Senhor tinha sido apedrejado. Todo dia. Todo dia eu sou apedrejado. Mas marcas de pedra
não tem nos derrotado, né? Nós temos tido que ter muita disposição mesmo nessa obra e, quem sabe, né? Mas esse galardão seria demais de Jesus para a gente. Já temos aí alguns, quanto mais a gente somar. Agora, uma coisa é fato, que quanto mais nos perseguem, quanto mais nos apedrejam, tanto mais nos promovem. Isso nós já temos visto. E nós estamos dispostos a receber de Deus a força para morrermos pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então, se tivermos que ser apedrejados, açoitados, que Deus apenas nos dê força para nós irmos até a morte com Ele. Amém? Temos perguntas aqui? Pastor, o senhor já verificou esse texto, esse assunto de Pedro aí, se está de acordo com o original? No original, é quase isso. É quase isso. Então, as interpretações apontam para essa tradução. Mas nós temos hoje muitas versões bíblicas. A versão revista e atualizada, a versão... a Bíblia na linguagem de hoje... e temos a Bíblia de Jerusalém, que não é uma versão muito antiga, como muita gente pensa. A Bíblia de Jerusalém é uma versão relativamente nova. Então, quando nós olhamos o texto nisso tudo aí, nós enxergamos algumas diferençazinhas, mas ainda assim nos dá a possibilidade de pensar como a maioria das pessoas acabam pensando, que Jesus teria ido ao inferno e pregado para aqueles que já foram um dia condenados. Essa interpretação ainda permanece, apesar das muitas versões bíblicas diferenciarem um pouquinho. E nós aí no nosso centro de estudo, nós temos no mínimo umas 10 versões bíblicas, mas ainda assim é possível enxergar nelas essa interpretação. Então é o que eu falo, o que nós precisaríamos entender? O que Pedro, o autor do livro, quis dizer com aquilo. E muitas vezes nós acabamos não chegando a uma conclusão. E até mesmo porque nós não temos que nos preocupar tanto com o que os apóstolos disseram. Porque o Evangelho para nós é o que o Senhor Jesus disse, né? Então, as versões bíblicas dão uma diferençazinha, mas ainda permitem de cara esse entendimento, que para mim está fora de cogitação, que Jesus foi ao inferno e pregou. Pregou o quê? Né? Isso para mim está fora de cogitação. Temos pergunta lá? Pastor, ides as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo as ovelhas perdidas da casa de Israel. E este povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, por não estar numa mesma visão do reino, aqui, da igreja, né? Não estando numa mesma visão, e depois de ter muito ido, falado do verdadeiro evangelho, como a Bíblia é, né? E esta pessoa, então, não haver mudança alguma, não permitir o Espírito Santo trabalhar na vida dela, aplicaria-se ali o versículo: não dai aos porcos pérolas? Claro, irmão. É o que nós temos visto, né? Que Jesus não fica tolerando, batendo na porta a vida toda, ou tolerando a rebeldia. Realmente chega um momento que ele disse para os seus discípulos, né? Se não querem ouvir, etc., não lançai pérolas aos porcos. Quer dizer, se a pessoa está rejeitando, simplesmente eu tenho que virar as costas e seguir. Jesus falou: quando vocês entrarem numa cidade que pregar, se esse povo não quiser ouvir vocês saiam da cidade, sacode a poeira dos pés e segue o caminho. E é exatamente o que Deus me falou há muito tempo nesse lugar aqui. Enquanto no meu lugar aqui na igreja, teria muita gente fazendo trabalho no bairro, querendo chamar o bairro do Santo Cristo ao arrependimento, querendo trazer o bairro do Santo Cristo para dentro da igreja. Ao contrário, eu já falei aqui, nem me chamem para ver ninguém do Santo Cristo.
Quem estiver morrendo, que morra. As portas da igreja estão aqui, se conseguir entrar se arrastando, muito que bem. Vai ser alcançado, mas eu e lá eu não vou. Então por quê? Porque está escrito, não lançai pérolas aos porcos. E perante este evangelho, Santo Cristo já virou porcos há muito tempo. Agora, é uma visão que muita gente não tem. Os pastores estão insistindo, eles querem igreja cheia, eles acham que poderão salvar na força do braço alguém. Eu não tenho essa visão. Eu ando no mover do Espírito, eu faço aquilo que o Espírito Santo me determina, aquilo que eu acredito ser a vontade de Deus, que eu posso apostar a vida que é projeto de Deus. É assim que eu faço, porque eu tenho o diabo para encarar. Então eu acredito que isso realmente se enquadra, porque Jesus, vai lá pregar, mas não quer ouvir. Ele pode dar 1, 2, 3 chances, não quer ouvir? Opa, tem quem queira. Então, eu sou, você é, todos nós somos vidas importantes, instrumentos de Deus. Se eu me determinar, não, eu vou passar a minha vida inteira pregando para aquele cara. Então, vamos dizer, eu perco aquela alma ainda e perco milhares outras. Não, aquele ali não quer? Opa, se ele não quer, eu saio, viro a minha visão para outro lugar, eu posso alcançar milhares de almas. Então, para Deus, o que importa é a direção. E muitas vezes os pastores estão se concentrando, né? Você não vê os outdoor que eu tenho visto tomando bairros inteiros, porque aquela igreja acha que tem que fazer uma propaganda para que as pessoas cheguem até lá. Igreja não vive de propaganda. Quem vive de propaganda é comércio. Mas as igrejas estão fazendo propaganda, divulgando. Uma vez numa igreja falaram, eu estava lá, não, irmão, nós temos que divulgar a nossa igreja, porque na hora que as pessoas quiserem procurar uma igreja, elas têm que achar a nossa propaganda. Aí, resultado, pagou-se um absurdo numa propaganda de página amarela. Eu te pergunto, alguém procura uma igreja em página amarela? Que propaganda tinha João Batista? Mas a Bíblia diz que ele estava lá perdido no deserto, sozinho, morava numa caverna, e diz que de toda a circunvizinhança as pessoas afluíam, de todas as cidades, para ouvir João Batista. Eu, por acaso, saí daqui desse bairro para pregar no seu, e você não achou a igreja? Você não veio até aqui? Como? Pela direção de Deus. Quantos aí, se eu perguntasse, receberam um CD? Quantos aí receberam pela internet um link e viram os trabalhos? Então, o marketing da igreja tem que ser feito por Jesus e não por nós. Então, o que acontece? Deus nos dá a direção, a gente prega. Mas se alguém não quer, não temos que insistir, não. Temos que virar as costas e realmente, como diz, não lançai pérolas aos porcos. Mais perguntas? Mais? Ninguém? Tem? Então vamos encerrar? Então vamos agradecer ao nosso Deus único e verdadeiro, soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus bom, maravilhoso,